Oi, pessoal, boa noite. E aí, tudo bem? Espero que sim, né? Olha eu voltando aqui. Mas é que, como muitos e muitas pessoas, acredito que ainda estava esperando por esse resultado, né? Aí vocês me perguntam o resultado de quê, Sueli? O resultado do exame toxicológico, né? Que foi feito no corpo do Raí, dia 10. Ontem, né? Ontem fez 2 meses da morte do Raí, filho do Jean Dantas, e agora há pouco ele postou um vídeo. Eu estava assistindo ele mostrando o último exame que foi feito para tirar as últimas dúvidas. Como ele falou, por ele não era feito, porque ele conhecia o filho muito bem e sabia quem ele estava criando, né? E tinha criado até o último suspiro dele. Mas lá no ML, lá em Caruaru, o médico opinou por fazer o exame toxicológico, que foi um exame que foi enviado às amostras para Recife e ficaram esperando. E ele hoje recebeu o resultado. Como ele falou, como ele esperava, que não tinha alteração nenhuma, porque ele conhecia e sabia o filho que ele tinha e que ele não era capaz de usar nada do tipo álcool ou outras substâncias. Como ele diz, no decorrer, o médico pediu para ver no decorrer daquele dia, até do dia e da noite do acontecido, né? Da morte e da partida do Jean. Aliás, gente, da partida do Raí. E ele, graças a Deus, como o Jean estava falando, é mais uma dor, não é fácil, porque ele começa a reviver tudo de novo, né? Mas ele disse que precisava mostrar o resultado, porque muitos dos seguidores dele, dos inscritos, das inscritas dele, estava esperando esse resultado, né? Ele também, todo mundo de qualquer forma, naquela expectativa. Mas ele disse que sempre na certeza que o resultado ia ser negativo, como todos os outros exames que foram feitos lá no IML de Caruaru, durante o dia e a noite que o corpo do Raí ficou lá. E ele repetiu mais uma vez que o médico que estava lá ficou muito surpreso, sem entender a causa da morte do Raí, porque o corpo e os exames estavam todos, sabe, perfeito. O corpo não tinha sinal de espancamento, não tinha sinal de nada. Os exames que foram feitos lá foi descartado qualquer tipo de derrame, uma morte de infarto, qualquer um tipo desse, né, uma causa dessa que leva a óbito foi descartada lá, que deixou o médico bem sem palavras, como o Jean disse. Deixou todo mundo sem palavras, sem acreditar. Até então o médico chamou ele, conversou, perguntou, fez algumas perguntas ao pai, né, ao Jean, sobre o menino durante o dia, todo aquele trajeto, e ele disse que respondeu, e tudo que ele respondeu para o médico ficou sem palavras, sem saber o que dizer, porque não tinha resposta para nada, não tinha resposta para a causa da ida do Jean, da ida do Raí. Gente, mas é como o Jean estava falando. Como o Jean estava falando. Deus precisou e Deus veio buscar. Como ele disse que nunca ele teve aquilo assim, de dizer, morreu. Ele foi dormir e não acordou,
mais. E é dessa forma que ele continua vendo, dessa forma que ele continua falando, né? Ele foi dormir e não acordou mais. Falou sobre as críticas, que ele foi muito criticado por ele ser muito frio, por ele ter filmado algumas, né, durante o decorrer do tempo que ele ficou lá em Caruaru, no ML, sempre informando. Falou porque ele filmou um pouquinho, gravou um pouquinho lá na despedida, e ele falou que queria ter gravado mais. E queria que alguém tivesse gravado mais. Era uma despedida onde todos os amigos dele, todo o povoado estava lá esperando ele com o corpo do filho dele para poder receberem ele com o corpo do filho dele e se despedir. E ele, como ele falou, né, com a própria boca dele, ele afirmou e confirmou que é uma pessoa fria, porque ele trabalhou com isso, com exumação de corpos. Ele trabalhou com exumação de corpos por muito tempo e ele disse que tinha que ser muito frio. Então, com isso, ele se tornou-se uma pessoa fria, mas não que lá dentro, como era o filho dele, lá dentro ele não tivesse sofrendo e a dor não tivesse consumindo ele, mas ao mesmo tempo ele se mantinha ali, firme, forte e frio, né? E frio com aquele momento para poder agir, mas sabe, o eu lá dentro, só ele sabia e sabe o quanto queimava, o quanto doía durante o trajeto de Caruaru ao povoado lá de Serrinha. Ele disse que veio pensando o caminho todo. Ele poderia chegar em casa, o que era que ele ia fazer? Ele poderia chegar em casa, se trancar, se isolar lá, mas a Leila, dentro de um quarto, arriar e não fazer mais nada. Pronto, se entregar ali, se entregar ao desespero. E ele pedindo força a Deus, para que Deus segurasse, desse força para quando ele chegasse, ele não se entregasse ao desespero e à dor, e conseguisse agir e conversar e mostrar firmeza a toda a família para não desmoronar todos. E ele disse que assim um pouco, quando ele chegou lá no povoado, que ele viu aquela multidão de gente, a quantidade de motos, né, que estava, dos colegas, dos amigos dele, esperando o corpo do filho dele chegar. Aí ele disse que aquilo, os abraços das pessoas, foi quem deu cada vez mais força para ele continuar e fazer a despedida e participar da despedida do corpo do filho dele ali, né, da matéria até o sepultamento. E saiu aí, gente, né, o exame, mais uma vez, o último exame que foi feito, que estavam esperando, a família estava esperando, né, eles na certeza que não ia dar nada, como não deu, realmente não deu nada, e tá aí. Mais uma resposta que Deus precisou do Raí, né? Deus precisou do Raí para estar ao lado dele. E essa ida do Raí daqui da terra, assim como o Jean falou, dormiu e não acordou, só quem tem a explicação para ela é Deus e mais ninguém. Quem está sustentando, confortando, consolando, dando força àqueles pais é Deus. E pode ter certeza que o anjo da guarda deles hoje chama-se Raí. O anjo da guarda da família do Jean, da Lília, do Elias, talvez de toda a família, chama-se Raí. Um anjo que Deus colocou aqui na terra para cumprir o legado, para cumprir o legado dele até 17 anos, na presença ali e na educação
que os pais deram e Deus, aos 17 anos, disse: chegou tua hora, vem para meus braços. Como o Jean falou, hoje, se ele pudesse trazer o filho dele de volta, ele tem certeza que ele não vinha, porque onde ele está, no lugar onde ele está muito melhor do que aqui nesse mundo, do que aqui nessa terra. E é verdade. Força, coragem, e admiro muito, 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 muito a garra e a força, sabe, do Jean, da Leila e de toda a família, porque eles são as pessoas de muita fé, muita fé, muita fé, muito confiante em Deus, muito confiante nas bênçãos e nas graças do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso aí. Felicidades para todos vocês. E agora, mais uma vez, aquela espera que com certeza afligia um pouco, porque não é fácil. Agora acabou, né? Acabou a espera pelo resultado do exame. E tá aí, principalmente esse, né? Esse exame toxicológico, que de qualquer forma fica, como o Jean disse, aquele grilozinho na cabeça. Então é isso, gente. Não deu nada, mais uma vez. Todos os exames do Raí foi descartado uma causa da morte dele. Boa noite, fiquem todos com Deus. Um beijo e uma noite de paz para cada um de vocês. Tchau. Não esqueça de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e vamos para frente com a graça do Senhor Jesus. Felicidades, Leila, felicidades, Jean e toda a família. Um beijo no Elias.